Meus caros amigos, irmãos e irmãs, salve Maria. No último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, de São João, capítulo 12, versículo 1, lemos: Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher. Esta passagem é uma referência, antes de tudo, à igreja. Mas a liturgia da igreja sempre aplicou também a Maria, seguindo uma antiga tradição da patrística que já via nessa mulher, revestida de sol, a figura da mãe de Jesus. E hoje vamos nos debruçar sobre o dogma da Assunção. Esta leitura é proclamada, a segunda leitura da solenidade da Assunção de Maria. Um dogma que nos ensina que Maria, por uma graça especial de Deus, já está com o corpo e alma glorificada no céu. E nasce logo uma pergunta: como foi o fim da vida de Maria? Se abrirmos a palavra de Deus, na Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus está também na tradição, mas se abrirmos a Sagrada Escritura, não vamos encontrar uma resposta a essa nossa curiosidade. Como foi o fim da vida de Maria? Ela morreu? Ou como preferem dizer os orientais, ela dormiu, falam da dormição de Maria. Repito, os evangelhos, os atos, as cartas, estão centradas em Jesus e não estão preocupados e preocupadas em satisfazer nossas curiosidades sobre uma série de assuntos, inclusive sobre como foi o final da vida de Maria. E mesmo quando falam de Maria, é sempre em referência a Jesus. Agora a fé nos ensina que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, isto é, glorificada de forma completa. A fé nos ensina que Maria já é o que você e eu somos chamados a ser. E aqui nasce uma pergunta que é muito válida. Como nasceu os ensinamentos da igreja sobre a Assunção de Maria? Como nasceram esses ensinamentos? O dogma que foi proclamado em 1950, o que o dogma nos ensina, na verdade, não é novidade. O seu conteúdo já estava presente lá no início da fé da igreja. Sim, é isso que nós encontramos já a partir do século IV, que encontramos por escrito. Não significa que antes não se falasse, é que não temos assim, às vezes, testemunhos escritos, porque sabemos que nos primeiros tempos não era fácil deixar alguma palavra por escrito, dada a dificuldade de encontrar material para isto, ou facilmente tais escritos depois se perdiam, não havia aquele senso de conservação que temos hoje. No século VI já havia até em Jerusalém uma festa, veja, no século VI uma festa sobre a dormição de Maria. Os orientais, aliás, em matéria de devoção, de carinho, de espiritualidade mariana, ganham de nós de longe, porque é toda uma tradição muito arraigada no coração deles. E essa festa era celebrada já dia 15 de agosto, a festa, solenidade depois da dormição de Maria. Pelo ano 600, esta solenidade já era celebrada em Constantinopla e no final do século VII em Roma. Então logo se espalhou e se vivia esta verdade, sem colocar em grande questão se já havia sido proclamada como verdade de fé ou não. E a partir daí, quase todos os grandes teólogos passaram a defender esta verdade, que Maria foi glorificada de corpo e alma
para estar com Cristo glorioso. No século XV, esta doutrina já era quase comum no povo de Deus. E no final do século XIX, por ocasião do Concílio Vaticano I, 1870, um grupo de teólogos já queria até que fosse proclamado pelo concílio, e sabemos que um ato do concílio passa a ter validade quando assumido pelo Papa, quis proclamar esse dogma. Só que o concílio, por causa da guerra entre França e Alemanha, ele teve que ser encerrado às pressas, não teve continuidade e nem chegou a se debruçar então sobre este assunto. Em 1946 temos aí então um acontecimento importante. Pio XII fez uma consulta aos bispos do mundo todo, em 1946. Ele perguntou-lhes, a cada bispo, se eles próprios acreditavam na Assunção de Maria. E mais, o que o povo, o seu povo, da sua igreja particular, falava a esse respeito. Então eles queriam saber, primeiro, a opinião particular do bispo, Pio XII queria saber a opinião particular do bispo e a opinião do povo que esse bispo dirigia da sua diocese. E perguntava mais, seria conveniente uma declaração nesse sentido, propondo a Assunção de Maria como verdade de fé divinamente revelada? E as respostas que Pio XII recebeu foram praticamente unânimes. Sim, cada bispo dizia que acreditava na Assunção de Maria, que o seu povo acreditava nessa verdade. E cada bispo deu depoimento que julgava conveniente uma proclamação oficial. Diante disso, dia 1º de novembro de 1950, 1º de novembro,